Olá pessoal, novamente com vocês, o professor Fernando Araújo. Hoje nós vamos continuar em um tema que é de propedêutica reumatológica, só que agora abordando o laboratório em reumatologia. Essa é mais uma aula da disciplina optativa especial Reumatologia Teórica, que faz parte do semestre letivo suplementar, totalmente em EAD, devido à pandemia da Covid-19. Pessoal, existem hoje à nossa disposição alguns milhares de exames nas prateleiras dos laboratórios. Cada vez que a gente vê um paciente, a gente entra nesse corredor desse supermercado laboratorial e temos que escolher com sabedoria que exames vamos, entre aspas, comprar. E por que eu digo com sabedoria? Porque existem efeitos colaterais nessa compra. A gente tem que conhecer esses efeitos e saber como evitá-los. A primeira coisa é saber que nosso dinheiro é limitado. Alguém sempre vai estar pagando pelos exames. E são sempre pessoas, não são entidades. E essas pessoas podem precisar do dinheiro para outras coisas. Por exemplo, se o pagante é o seu paciente, no caso de exames particulares, excetuando-se a situação que você esteja tratando apenas pessoas ricas ou muito ricas, seu paciente valoriza a saúde, mas também tem outras prioridades. Ele tem que pagar a escola do filho, a prestação da casa, comida, lazer, enfim. Sendo assim, nós podemos e devemos gastar o dinheiro com exames que realmente serão úteis, mas não devemos esbanjar. Ou então, o seu paciente fará os exames pelo convênio. Nesse caso, quem vai pagar são todos os clientes daquele convênio, porque todo gasto com convênio é rateado, mais cedo ou mais tarde, com os demais usuários. Mas pode ser pior. Pode ser que quem vai pagar o exame é aquela senhorinha que está lá no pronto atendimento, com fratura de quadril, esperando há semanas a chance de fazer a cirurgia. E ela vai pagar não em dinheiro, mas em mais tempo esperando para que a cirurgia dela possa ser feita. Em resumo, pessoal, só pessoas ingênuas ou mal informadas acham que quem paga os exames que você pede são o convênio ou o governo. São sempre pessoas e sempre fará falta a alguém. A segunda coisa que devemos ter em mente é que alguns produtos fazem mal, ou seja, exames laboratoriais são a causa frequente de erro médico. E eu não estou falando apenas de exames com resultados errados, mas principalmente exames com resultados corretos, mas que foram pedidos numa indicação errônea, interpretados erradamente pelo médico. Um exemplo muito comum que a gente viu durante toda a vida de trabalho da gente são pacientes que têm artralgia pura e simplesmente, sem outras manifestações, ou eventualmente alguma manifestação de pele não relacionada. O médico pede um FAM, esse FAM vem positivo corretamente, não se trata de falso positivo, e o médico faz um diagnóstico de lúpus. Aí o diagnóstico é errado, porque esse cliente tem um FAM positivo em uma pessoa normal. Esse diagnóstico leva a um tratamento, esse diagnóstico errado, leva a um tratamento errado, uso de corticoide e uso de corticoide de longo prazo com todos os seus efeitos colaterais, como diabetes, fratura patológica, problemas oculares, etc. Tudo isso numa pessoa que não estava doente, mas se tornou doente pela ação do médico. Um triste exemplo de escolha errada de produto vem, infelizmente, de nossa principal entidade científica, a Associação Médica Brasileira, quando fez a tabela brasileira, a chamada tabela da MB, que é a classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos. Vejam bem, eu não sou contra a tabela da MB, eu acho que ela permitiu melhorar a assistência à saúde do nosso país. Mas nesse caso em particular, a criação de perfis normalmente é prejudicial. Então, tem aqui uma prova de atividade da febre reumática, que coloca uma série de exames, embora pelo menos esses estejam relacionados a um diagnóstico apenas, mas pior do que isso, tem um tal de um perfil reumatológico,
onde se pede ao mesmo tempo, num pacote, ácido úrico, eletroforese de proteína, fator antinúcleo, hemossedimentação, prova do látex para o fator reumatoide e o Waller-Rose. Isso aqui está cheio de erro, como vocês vão ver. E o primeiro deles é pedir exames que servem, quem sabe aqui para gota, para mieloma, para lúpus, para inflamação de uma maneira geral e para fator reumatoide. E ainda está errado porque está pedindo técnica e não exame. Mas enfim, terceiro cuidado que a gente precisa ter é ler as instruções do produto. O que é isso? É possível que você reconheça o produto correto, é possível que você esteja respeitando a sua limitação orçamentária, mas use o produto incorretamente. Exames certos para situações certas. Nossa agenda de hoje vai ser quais produtos escolher nesse supermercado e como utilizá-los. Na verdade, saindo do supermercado e utilizando uma linguagem mais médica, o que nós vamos tratar hoje são de temas, esses temas aqui que eu diria mais, entre aspas, reumato específicos, ou seja, marcadores de resposta inflamatória, autoanticorpos e exame do líquido sinovial. Existe um grupo de exames que a gente usa frequentemente também em reumatologia, que são os exames gerais, incluindo aí hemograma, as provas funcionais e de dano, marcadores de dano, e provas da área de urina, de análise de urina, mas nós não vamos tratar desse tema hoje na nossa aula, ia ficar muito extenso. Esses temas fazem parte do material didático que a gente preparou para vocês e que disponibilizaremos tão logo concluída a aula nos canais de comunicação da disciplina. Muito bem, pessoal. Entre os marcadores da resposta inflamatória, nós temos as provas de fase aguda, a eletroforese de proteínas e o complemento. Na verdade, essa denominação provas de fase aguda ela não é muito acurada, uma vez que essas proteínas aumentam ou se mantêm aumentadas se o estímulo inflamatório é mantido, mesmo em fases crônicas. Elas são proteínas basicamente fabricadas pelo fígado que aumentam, a maior parte delas, ou diminuem, que é o caso da albumina e da transferrina, chamadas de proteínas de fase aguda negativas, a partir de estímulos inflamatórios. Na verdade, elas não são meros marcadores do processo inflamatório, ou seja, elas não aumentam ou diminuem para anunciar a inflamação. Elas participam ativamente e positivamente, na maior parte das vezes, do processo. Por exemplo, elas participam do reconhecimento e da eliminação de patógenos. É o caso da proteína C reativa, do complemento do C3 e do fibrinogênio. Além disso, elas fazem uma limitação do dano tecidual. Isso é feito por várias proteínas que são do grupo alfa-1 e alfa-2. E, por fim, elas atuam na restauração tecidual, que é o caso do componente C1 do complemento, da proteína amiloide sérica e da aptoglobina, entre outros. As principais provas de fase aguda utilizadas são a proteína C reativa e a velocidade de hemossedimentação. Veja que eu não estou encontrando aqui uma proteína da hemossedimentação. Na verdade, eu puxei a velocidade de hemossedimentação a partir do fibrinogênio. Isso ocorre porque a velocidade de hemossedimentação, na verdade, é uma prova indireta da presença de fibrinogênio. Para ser mais preciso ainda, principalmente de fibrinogênio, mas de outras proteínas séricas com carga elétrica positiva. E por que isso? Porque as hemácias elas são carregadas negativamente. Por terem a mesma carga, elas tendem a se repulsar umas às outras. Quando o ambiente está muito cheio de proteínas carregadas positivamente ou que anulem essa carga elétrica das hemácias, essa anulação faz com que seja mais fácil as hemácias ficarem juntas, formarem aglomerados. E ao formarem aglomerados, que são mais pesados, eles terminam por sedimentar mais rápido. Então,
em última análise, o que é a velocidade de hemossedimentação? É uma prova muito simples. Você pega um frasco milimetrado às avessas, a gente vai ver aqui, ele começa 0, depois 10, 20, vai subindo para lá, para trás, à medida que desce, e a sedimentação faz com que as hemácias desçam, o plasma fique acima. Decorridos, você coloca lá o sangue do paciente, decorridos exatos 60 minutos, você vem aqui e simplesmente lê quantos milímetros está a coluna de sedimentação do sangue. Esse é um exame muito simples, é muito fácil de realizar em qualquer lugar do país, qualquer canto aí dos rincões do país. Você, usando a técnica correta, vai ter uma boa velocidade de hemossedimentação. Quais são as desvantagens? Primeiro, ele sofre interferência. Qualquer coisa que interfira no tipo, no número, na forma das hemácias, pode interferir na velocidade de hemossedimentação. A idade também é um interferente na VHS, além de presença de outras doenças não reumáticas. É uma prova muito pouco específica, muito sensível, pouco específica. Além disso, o VHS tem um problema, ela tem uma normalização tardia. Como é que a gente vê isso? Se a gente for acompanhar aqui, a partir do estímulo inflamatório, o fibrinogênio vai subindo, mas aqui decorridos ainda 14 dias do processo inflamatório, ele ainda está alto e vai demorar a descer. Então, ele não caminha par a passo com o processo inflamatório. Já a proteína C reativa, não. Ela tem um pico depois do processo inflamatório e depois uma queda bastante significativa, de forma que, por volta de uma semana, 10 dias, ela praticamente zerou, a não ser que o estímulo inflamatório permaneça. Então, ela tem uma normalização precoce e isso é uma vantagem da proteína C reativa. Além disso, ela possibilita a automação. Então, o laboratório pode fazer dezenas, milhares de exames numa mesma batelada. Quais são as desvantagens? Primeiro, o custo. Hoje, o padrão ouro da proteína C reativa é a nefalometria, que é um método caro. E a proteína C reativa, na verdade, tem um impacto menor nas diversas doenças reumáticas. Então, se a gente for ver aqui uma doença reumática clássica da inflamação, que é a artrite reumatoide, mesmo uma artrite reumatoide ativa, a proteína C reativa aumenta, mas não aumenta de forma muito significativa. Na espondilite anquilosante ela costuma estar normal, no lúpus ela costuma estar normal. Ela aumenta, a proteína C reativa vai aumentar de forma mais significante em duas situações. Ou na eventualidade de uma vasculite sistêmica ativa, ela aumenta bastante, e na presença de infecção, principalmente em se tratando de infecção bacteriana. Então, esse trabalho que fez uma comparação do comportamento da PCR no lúpus com e sem infecção, o lúpus em atividade, mas sem infecção, e aquele com infecção discreta, moderada ou severa, viu que houve uma relação direta entre infecção e proteína C reativa. A gente foi verificar aqui, esse é um grifo meu, que se a gente colocar 10 mg por decilitro como ponto de corte, a gente não vai ter nenhum, fora esses outliers aqui, nenhum paciente com lúpus em atividade sem infecção. Então, esse é um ponto de corte, vamos dizer assim, bastante significativo para a infecção nesse caso. Uma outra prova muito importante é a eletroforese de proteína. A eletroforese é um meio de separação de substâncias que se baseia na carga elétrica das substâncias e no peso molecular. Então, classicamente, ela separa as proteínas séricas em 5 bandas: albumina, alfa-1, alfa-2, beta e gama-globulina. Como a gente já viu, várias dessas proteínas que a gente está vendo aqui participam ou são provas de fase aguda. Tem aqui a albumina e a transferrina, de prova de fase aguda negativa, as diversas alfa-1 e alfa-2 globulinas, que são proteínas de fase aguda positiva, e também aqui na transição beta, gama e gama, as imunoglobulinas. Então,
A eletroforese de proteína representa um painel das proteínas do sangue e poderia ser um painel das proteínas de fase aguda. E foi durante muito tempo usado com esse objetivo. Só que hoje em dia é muito mais simples, é muito mais custo-efetivo a gente dosar eventualmente e individualmente essas substâncias do que fazer uma técnica que é, de novo, trabalhosa e não sujeita à automação, como é a eletroforese de proteína. Existe, entretanto, uma situação em que ela é muito útil, que é a verificação de pico monoclonal na faixa das gama-globulinas, aqui já na transição beta-gama. Esse é o indicativo de gamaopatia monoclonal e a mais significativa delas, a possibilidade de um mieloma múltiplo. Como já vimos aqui em algumas situações, o complemento participa ativamente do processo inflamatório, mas também participa de outros processos, como vocês sabem, de defesa do organismo, com sinais inversos. Ao participar do processo inflamatório, o complemento aumenta, porque funciona como prova de fase aguda. E ao participar da resposta imune, por diversos mecanismos, principalmente imunocomplexo, mas diversos mecanismos, ele é consumido, portanto, diminui os níveis. Para marcar a participação do complemento nessas situações, nós dispomos basicamente de 3 instrumentos principais. O complemento hemolítico, que é uma prova funcional, que mede a função geral do complemento, e os testes quantitativos, principalmente C3 e C4, que medem ativação e consumo dos componentes pela via clássica, C3 e C4, ou pela via alternativa, quando o impacto é só em C3. Então, a interpretação dos resultados possíveis, dado esses parâmetros que a gente tem, é feita da seguinte forma. Um consumo clássico da via do complemento, via clássica, mas o achado clássico dos exames é uma redução do complemento hemolítico e uma redução também significativa de C3 e C4. Se é a via alternativa que está sendo mais utilizada, o C4 permanece normal. Quando a gente tem apenas um aumento por reação em fase aguda, a gente vai ter o complemento hemolítico vai estar normal e o C3 e C4 vão estar mais discretamente aumentados. Uma situação que a gente tem que considerar é a possibilidade de consumo e reação em fase aguda estarem ocorrendo ao mesmo tempo, e aí, eventualmente, a gente vai ter um vetor subindo e um vetor descendo, a gente vai ter normalização de C3 e C4, mas como está havendo consumo, o complemento hemolítico cai. Uma coisa também que a gente tem que ficar bastante atentos é para a possibilidade de um falso positivo para consumo, ou seja, quando a gente tem complemento hemolítico normal e C3 e C4 baixo. O que acontece? C3 e C4 são proteínas termolábeis. Então, a depender, e outra, nem todo laboratório faz a dosagem do complemento. Então, às vezes, ele manda para outro laboratório. Se ele não tiver cuidado no transporte, seja para outro laboratório, seja mesmo entre o posto de coleta e o lugar onde se faz o exame, e esses componentes forem expostos a calor, eles deterioram e dão um resultado falsamente baixo. E, por último, a gente tem que estar atento para a possibilidade de um complemento hemolítico indetectável significar uma deficiência hereditária de componentes do complemento. Resumindo, pessoal, em relação a marcadores da inflamação, o VHS ele tem mais um valor preditivo negativo do que positivo. Como ele tem uma sensibilidade muito grande, mas é pouco específico, ele é mais útil para dizer que provavelmente a gente não está diante de um quadro inflamatório quando a gente tem lá nosso paciente com artralgiazinha, com sintomas gerais, e a gente faz um VHS bem normal. A proteína C reativa ela é mais útil para verificar a presença de infecção bacteriana nos nossos pacientes e também pode servir para o acompanhamento das vasculites sistêmicas, da atividade de vasculites sistêmicas. A eletroforese de proteína, como a gente viu, é mais útil para verificar a presença de gamaopatia monoclonal. Complemento pode ser útil para consumo, para deficiência. E
existem algumas provas que estão associadas classicamente a algumas doenças, como as mucoproteínas, principalmente a alfa-2 macroglobulina com a febre reumática, onde ela funciona inclusive como um controle de cura, e a ferritina em relação à doença de Still. Em relação aos autoanticorpos, o primeiro que nós vamos analisar é o fator reumatoide. Fatores reumatoides, pessoal, são imunoglobulinas que se ligam à porção FC de outras imunoglobulinas. Existem fatores reumatoides de diversas classes, A, D, G e M. Mas quando a gente fala no exame fator reumatoide, quando a gente fala nas implicações de ter um fator reumatoide positivo, a gente está se referindo ao fator reumatoide IgM, que é o mais comum e o que a gente normalmente dosa. Em relação à dosagem, o fator reumatoide classicamente era dosado por testes de aglutinação. Então, ou usando hemácia de carneiro como substrato, que era o teste chamado teste Waller-Rose, ou utilizando partículas inertes de látex, que é o chamado teste do látex. Sendo assim, esses termos Waller-Rose e teste do látex se referem às técnicas e não devem ser usados na solicitação do exame. O que a gente deve solicitar e o que a gente quer é o fator reumatoide, até porque o laboratório fica livre para realizar o exame por qualquer técnica. E, na verdade, essas técnicas de aglutinação hoje em dia tendem a desaparecer. Laboratórios mais modernos utilizam técnicas que podem ser automatizadas, são muito mais rápidas, são técnicas que não são operador dependente, enfim, tem grande sensibilidade e reprodutibilidade, que pode ser a técnica de turbidimetria, que tem um medidor aqui que mede a turbidez do soro, na presença de fator reumatoide, ou hoje o padrão ouro, que é a nefelometria, que mede a dispersão de partículas no meio. Várias condições podem cursar com fator reumatoide positivo. Maior sensibilidade na síndrome de Sjögren, mas várias condições infecciosas e autoimunes, neoplásicas, podem cursar com fator reumatoide positivo. Inclusive, a população em geral, em torno de 5% de prevalência, como a gente viu, como a gente disse, em populações acima de 60 anos, 15%. Acontece que nessas situações todas, de uma maneira geral, o fator reumatoide tende a ter títulos baixos ou moderados. Títulos mais altos estão associados com o diagnóstico propriamente dito de artrite reumatoide, com a presença de artrite reumatoide. E mais do que isso, ele parece ter um valor não apenas diagnóstico, mas um valor prognóstico também. Esses títulos marcam pacientes que têm mais lesões líticas, uma pior resposta ao tratamento e, portanto, quadros de disfunção futura mais frequentes. E também marca uma maior probabilidade de manifestações extra-articulares, sejam os nódulos reumatoides, sejam as síndromes associadas de Felt e Sjögren, ou Sjögren, associadas à artrite reumatoide, não associadas entre elas, e também um quadro mais grave, que é a vasculite reumatoide. Bom, um outro importante anticorpo associado à artrite reumatoide é o anticorpo antipeptídeo cíclico citrulinado, ou anti-CCP. Da mesma forma que o fator reumatoide, parece que o anti-CCP está associado a algum processo de limpeza do organismo. No caso do anti-CCP, parece que ele participa da apoptose, portanto, do processamento de proteínas no processo de apoptose. Como é que isso se dá? As proteínas que vão ser degradadas, que vão ser retiradas do sistema para limpeza pelo processo de apoptose, sofrem a ação de uma enzima, que é a PAD, né, que é a deiaminase, a proteína deiaminase, e elas tiram um radical amina da arginina, transformando essas proteínas em citrulina. Esse resíduo arginina fica um resíduo de citrulina. Isso aqui é como se fosse uma marca para a proteína, dizendo, olha, essa aqui já está no fim do processo, precisa ser retirada. E quem faz isso é o anti-CCP, o anticorpo antipeptídeo cíclico citrulinado. De novo, como isso faz parte de um processo natural de limpeza, as pessoas
normais podem apresentar, mas normalmente em títulos abaixo do ponto de corte estabelecido pelos exames. O anti-CCP tem uma sensibilidade semelhante ao fator reumatoide, mas é muito mais específico. E aí a questão é a seguinte, então por que a gente não substitui o fator reumatoide e a gente passa a fazer anti-CCP para os nossos pacientes? Porque o anti-CCP tem muito menos disponibilidade, não apenas o número de laboratórios que estão aptos a fazer o anti-CCP é menor, mas ele também é um exame mais caro. Então, para fazer uma relação custo-efetiva ideal, foi proposto esse algoritmo aqui. Se a gente está diante, esse foi um algoritmo para artrite precoce, ou seja, com um quadro inicial de paciente que você suspeite ter artrite reumatoide, mas para toda vez que você for pedir o fator reumatoide, eu acho que esse é um bom algoritmo para você utilizar. Então, você tem um paciente que você deseja pedir fator reumatoide, você solicita o fator reumatoide. Se esse fator reumatoide está 2 vezes acima do valor de referência máximo, ele já diz a você tudo o que você quer saber, ou seja, você tem um alto risco de estar diante de uma artrite reumatoide que vai ser persistente, erosiva e vai ter mais chance de ter manifestações extraarticulares. Se, entretanto, o fator reumatoide está em títulos mais baixos, ou seja, abaixo de 2 vezes o ponto referencial mais alto, vale a pena, então, e você tem uma suspeita importante de artrite reumatoide, vale a pena solicitar o anti-CCP. Se ele é positivo, resolveu sua questão. Se ele é negativo, ou seja, ele é duplamente negativo, há uma menor chance de ter uma artrite persistente. Então, vale a pena repetir a investigação dali a 6 meses. Bom, e o que talvez seja a estrela dos autoanticorpos em reumatologia, o fator antinúcleo. O princípio do FAN é bastante simples. Se eu tiver um soro contra constituintes nucleares e expor esse soro a um tecido rico em núcleos, esses anticorpos vão se fixar aos seus antígenos nucleares correspondentes. Para impedir que fiquem soltos ali, que não sejam um artifício, a gente vai fazer incubação para dar tempo de se grudar direitinho e depois lava para não deixar nenhum restozinho. Se for negativo, vai lavar tudo, não vai mostrar nada. Se for positivo, a gente vai conseguir revelar essa positividade colocando um anticorpo, um antiporção FC de imunoglobulina marcado com fluoresceína e vai ver lá no microscópio de imunofluorescência que há um tipo de fluorescência associada ao tipo de antígeno que esse anticorpo se ligou. Bom, antigamente esse tecido rico em núcleos era fígado de rato ou rim de camundongo. E daí a gente tirava 4 padrões possíveis: homogêneo, pontilhado, periférico e nucleolar. Não passava disso. O grande problema é que primeiro, era um material que não era humano, segundo, que era um material inerte. Era print daqueles núcleos e fim de papo. Mais recentemente, se passou a utilizar um tecido derivado de carcinoma epitelial humano, por isso se chama HEP2, Human Epithelial, segundo tipo 2, cuja grande vantagem é que, primeiro, se trata de células humanas, e segundo, que se trata de células neoplásicas, portanto, células dinâmicas. E, em sendo dinâmicas, elas oferecem um repertório de antígeno mais compatível com a nossa espécie e muito mais rico, revelando antígenos em metáfase, em anáfase, em teláfase, etc. Ou seja, todas as fases das duplicações, das inúmeras duplicações celulares que ocorrem num tecido neoplásico. O grande problema dela é isso aqui, é que ela oferece, na verdade, um verdadeiro banquete de antígenos. E hoje, ao invés daqueles 4 padrões inicialmente descritos, nós temos mais de 30 padrões, na verdade, o último consenso brasileiro descreve 34 padrões, dos quais 12, que são esses aqui em vinho, em vermelho, tem laudo obrigatório, ou seja, todo laboratório que trabalha com FAN tem que estar apto a reconhecer e laudar esses tipos de apresentação, e 22 opcionais que estão mais ligados a laboratórios de expert em fator antinúcleo, normalmente de pesquisa e universitários, etc., dos quais 6 são padrões mistos.
Então, a vida nossa como clínico complicou bastante, quer dizer, a gente vai ter que saber o que cada padrão desse significa, qual é a importância deles, etc, etc, ia complicar bastante a vida da gente. Resumindo um pouquinho as coisas, a vida da gente é mais simples. Na verdade, a gente precisa gravar que existem padrões que geralmente não estão associados à doença. Quais são esses padrões? Pontilhado fino denso, não importa o título, e pontilhado fino até 1/160. Existem padrões, por outro lado, que estão fortemente associados à doença. Então, homogêneo, pontilhado grosso em qualquer título deve levantar aí a atenção da gente. Centromérico acima, igual acima de 1/320, nucleolar também igual ou maior que 1/320, também sugerem a presença, ou pelo menos predizem mais fortemente a presença de doença no futuro. Então a gente precisa saber os padrões que geralmente estão associados à doença, e a gente precisa saber os padrões que fortemente associados à doença, e se você for muito curioso em relação a outros padrões fugindo disso, é bom que você tenha o telefone de um especialista, geralmente um patologista clínico ligado à área de reumatologia, de imunologia, para tirar a sua dúvida quando tiver um outro padrão aí aparecendo que lhe surpreenda. Mas a gente pode ver aqui que, além do padrão, a gente citou os títulos do FAM como importantes em algumas situações. O que é o título? Na verdade, o FAM é um exame semi-quantitativo. Então, a gente começa com diluição de 1/80, ou seja, uma parte do soro do paciente para 79 de diluente, né, de soro fisiológico, e faz o exame. Se der positivo, a gente dobra, faz 1/1, e dobra a diluição, faz de novo, se der positivo, dobra e faz de novo, até que a gente tenha um resultado negativo, o título é o último que foi positivo. E eles são considerados baixo, moderado alto e alto acima desse valor, e cada um desses com o seu valor correspondente. Além do padrão e do título, a variável delas todas, a mais importante a considerar, é o quadro clínico. Kavanagh e colaboradores fizeram um trabalho onde descrevem a positividade do FAM em diversas situações, inclusive em indivíduos não doentes. E divide essas diversas situações pela utilidade que eles atribuem ao FAM em cada uma dessas situações. A primeira delas, em relação ao lúpus eritematoso sistêmico, com um alto percentual de positividade, eles consideraram que o FAM é muito útil no diagnóstico do lúpus. À primeira vista, a gente pode pensar que isso significa se um FAM é positivo, isso é altamente sugestivo ou indicativo da presença de lúpus. Na verdade, sua utilidade é reversa, ou seja, o valor preditivo positivo é baixo, 11%. E, por outro lado, o valor preditivo negativo é de praticamente 100%. O que isso significa? Que diante da presença de um FAM positivo, isso não indica necessariamente, ou tem uma chance muito pequena de estar indicando a presença de lúpus. Mas frente à suspeita de lúpus, um FAM negativo praticamente afasta essa doença. Na verdade, esse praticamente valia até o ano passado, o ano retrasado, quando saíram os novos critérios de classificação para o lúpus eritematoso sistêmico. Por quê? Porque nesses critérios, ter um FAM positivo é uma condição sine qua non. Portanto, hoje a gente não vai mais ter a situação do lúpus FAM negativo, como se dizia antigamente. Bom, uma outra situação que esses autores acharam que o FAM é muito útil é no diagnóstico da esclerose sistêmica. Portanto, a gente pode ver que essa situação está muito longe daquela do lúpus. E vai apresentar, provavelmente, tanto um valor preditivo positivo quanto um valor preditivo negativo moderados, ou seja, ajuda um pouco. A maior utilidade na esclerose sistêmica, na verdade, está ligada à
suspeita de esclerose sistêmica num paciente que tenha fenômeno de Raynaud. Por quê? Porque nesse caso, com o fenômeno de Raynaud, um FAM positivo é altamente sugestivo de um Raynaud secundário, portanto, um Raynaud associado à doença. Isso, então, ele seria mais útil no prognóstico frente a um paciente com Raynaud e suspeita de esclerose sistêmica do que no diagnóstico de esclerose sistêmica propriamente dita. Outra situação onde o FAM é útil no prognóstico é em crianças com artrite idiopática juvenil que têm uveíte. A presença de FAM nesses pacientes indica uma maior chance deles evoluírem com a uveíte crônica, evoluindo também para a amaurose. Então, pacientes que têm artrite idiopática juvenil FAM positivo devem ter um protocolo de observação oftalmológica mais a miúde. Em relação, entretanto, às condições que esses autores acharam útil no diagnóstico, síndrome de Sjögren e miosite idiopática, com um percentual aqui muito rondando a casa dos 50%, eu me permito discordar. Porque exames utilizados para o diagnóstico que apresentam uma prevalência em torno de 50% têm a mesma utilidade, me perdoem os autores, de se jogar cara ou coroa. E, portanto, não devem ser realizados. Eles só vão acrescentar custos sem resolver o seu dilema diagnóstico. Em relação ao prognóstico, não. Em relação ao prognóstico, não importa o percentual. A decisão é, a partir de aqui eu preciso ter mais cuidado ou menos cuidado. E não, a partir daqui eu faço ou não faço o diagnóstico. Por último, a gente destaca a presença aqui de FAM tanto em indivíduos normais, um percentual entre 10% e 12%, quanto naqueles parentes de pacientes com lúpus, parece ter um percentual um pouquinho maior em relação à presença do FAM. Em relação a esses trabalhos em pacientes normais, a gente destaca especialmente o trabalho de Marise e colaboradores por dois motivos. Primeiro, foi feito com a população nossa, a população brasileira, e segundo, é um trabalho mais recente, portanto, já dentro dos critérios com célula EP2, dos critérios dos consensos brasileiros. Os anticorpos anti-DNA são extremamente importantes, especialmente no acompanhamento de pacientes com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. Existem duas formas de dosar o anticorpo anti-DNA. Uma através do método de imunofluorescência. Na verdade, se usa um parasita flagelado chamado Crithidia lucile. Esse parasita tem uma estrutura chamada cinetoplástica, muito rica em DNA e, portanto, se presta a revelar anticorpos anti-DNA com muita riqueza. Esse é um exame um pouco mais trabalhoso, como todo exame de fluorescência, não sujeito a automação, mas ainda permanece no rol de exames dos laboratórios porque tem grande especificidade. Com menor especificidade, mas com a vantagem de poder ser automatizado, principalmente por ser quantitativo, uma outra maneira da gente dosar o anti-DNA é por ELISA. E a gente vai ver que isso é importante, ter o anti-DNA quantitativo, porque o anti-DNA não apenas serve para o diagnóstico de lúpus, com alta especificidade, mas ele apresenta ao longo do tempo subidas e descidas que têm uma boa correlação com a atividade de doença. Então, ele é um anticorpo que serve tanto para o diagnóstico como para o acompanhamento. Um parênteses aqui em relação a esse DS que vocês estão vendo, isso significa double stranded, ou seja, dupla hélice. Significa que é um anticorpo contra o DNA natural, aquele DNA que a gente conhece que tem as duas cadeias. Existe também anticorpos contra a DNA SS, ou seja, single stranded, ou hélice simples, que são anticorpos, são formas desnaturadas do DNA. Nesses casos, nas formas desnaturadas, não tem a mesma importância do anti-DNA DS e pouca, se alguma, utilidade clínica.
Um outro anticorpo de altíssima especificidade para o lúpus é o anticorpo anti-SM. Alguns autores chegam a colocar como se a presença do anti-SM fosse patognomônica de lúpus. Na verdade, não é bem assim. Quando o anti-SM foi descrito pela primeira vez, e uma curiosidade, esse SM é de Smith, que era o sobrenome do primeiro paciente onde se viu esse anticorpo. Quando ele foi descrito por uma técnica extremamente, vamos dizer, específica, mas muito trabalhosa, que era a técnica de imunodifusão dupla, radial ou técnica de Austerlone. Essa técnica é uma técnica muito específica, mas muito difícil de fazer e também, novamente, difícil ou impossível de automatizar. Já o ELISA, como a gente sabe, é fácil de realizar, é possível de automação e tem um custo muito melhor do que a técnica de Austerlone. Entretanto, e aí é que está a questão, quando a gente faz por ELISA, ela baixa a especificidade. Então, aquela história lá do patognomônico vai para o espaço. E o que é pior, hoje em dia, praticamente a totalidade dos laboratórios faz o anti-SM por ELISA. Então, a gente tem o anti-SM quando a gente faz por imunodifusão radial ou por Western blot, uma sensibilidade mais baixa e aquela especificidade dita como patognomônica. Quando a gente vai por ELISA, não. Aumenta muito a sensibilidade, mas cai muito a especificidade. Muito poucos laboratórios, na verdade, eu só conheço um, faz um algoritmo mais útil para o médico. Ele faz ELISA para todos os pacientes quando o médico pede anti-SM e nos que dão positivo ele repete pela técnica de Austerlone, só liberando os resultados que são confirmados positivos. Mas 90% das vezes que você pedir um exame de laboratório, que você vai estar tendo é ELISA, então pense que a sua especificidade é apenas de 60%. Uma outra outro anticorpo que merece menção são os anticorpos anticitoplasma neutróficos. Eles são demonstrados, inicialmente foram demonstrados por imunofluorescência em neutrófilos, como o nome já diz, com um padrão que é citoplasmático ou padrão perinuclear, com as associações clínicas, o CEANCA com a associação forte com granulomatose com poliangeite, que era antigamente chamada de granulomatose de Wegener, e o PEANCA com glomerulonefrite paucimune e poliartrite microscópica. Mais recentemente se viu que esses padrões de fluorescência estão associados com anticorpos contra estruturas específicas do núcleo, então o CEANCA está associado com antimieloperoxidase, que pode ser dosada por ELISA, e o PEANCA com antiproteinase 3. São várias as associações clínicas, essas em letras maiores as mais frequentes, mas também acontece uma série de outras condições não reumáticas. Outro grupo importante de autoanticorpos são os anticorpos antifosfolípides, que estão associados com a síndrome do mesmo nome, a síndrome antifosfolípide, caracterizada basicamente por fenômenos tromboembólicos, tanto arteriais quanto venosos, e um aumento de morbidade gestacional. 3 tipos de anticorpos antifosfolípides são os mais utilizados: o anticoagulante lúpico, a anticardiolipina e a anti-beta-2 glicoproteína 1. E aqui um parênteses, o anticoagulante lúpico é um nome que foi dado quando o anticorpo foi demonstrado pela primeira vez. Ele, in vitro, quando ele foi demonstrado, ele era anticoagulante e estava associado sempre com pacientes lúpicos. Mas na prática, in vivo, ele é um procoagulante, não um anticoagulante, por isso que está associado com esses fenômenos tromboembólicos. E o lúpico também não é muito apropriado, porque grande parte dos pacientes que têm a síndrome de fosfolípide não tem lúpus eritematoso. Existem vários outros autoanticorpos importantes, como antihistona, anti-RNP, anti-SSA, anti-SSB, p-ribosomal, anticentômero, mas ia ficar uma aula longuíssima, talvez um tanto maçante. Esse material está indo junto para
vocês com material didático e também está disponível em diversos textos didáticos. Vamos concluir falando um pouquinho do exame do líquido sinovial. Na verdade, existem várias indicações para o exame do líquido sinovial, inclusive indicações relacionadas a monoartrites aguda de uma maneira geral, inclusive com doença por cristais, mas na prática, a principal indicação do exame do líquido sinovial é fazer um diagnóstico de pioartrite, de artrite infecciosa, que pode evoluir rapidamente para uma destruição articular e, eventualmente, para um quadro de infecção generalizada. Então, o que a gente deve estar atento para solicitar o exame do líquido sinovial? Quando a gente tem um paciente com uma sinovite aguda, com outra doença que possa facilitar a entrada e a instalação de bactérias nessa articulação. Ou seja, paciente com artrite reumatoide, pacientes com diabetes e imunocomprometidos de uma maneira geral. A outra coisa que deve fazer a gente desconfiar de uma artrite, de uma pioartrite, é a progressão muito rápida de sintomas em uma articulação, principalmente quando o paciente tem uma doença poliarticular. Então, o típico é um paciente com artrite reumatoide, as outras articulações estão evoluindo bem e uma começa a ter uma evolução rápida, descolada das demais. E a presença de eritema articular. A gente chegou a citar essas duas últimas na nossa aula sobre propedêutica articular. Bom, o que é o exame do líquido sinovial? Basicamente é o exame do seu aspecto físico, cor, tupidez, o exame de bioquímica, basicamente proteínas, glicose, etc. A celularidade, o tipo e o número de células brancas, pesquisa de cristais e a pesquisa de bactéria e cultura. Bom, na verdade, na prática, esse é um exame praticamente em extinção. Fica naquela história da bolachinha que vende mais porque é fresquinha e é fresquinha porque vende mais, não fica parada lá na prateleira do mercadinho. Na verdade, aqui é o contrário, é um exame que é muito pouco feito, porque se pede muito pouco e também ninguém pede porque nenhum laboratório oferece. Entre as dificuldades que explicam isso, está uma coleta que não pode ser feita por um coletador qualquer, uma coleta que exige expertise médica. Os exames de bioquímica e celularidade têm baixa especificidade e reprodutibilidade, é um exame difícil. A pesquisa de cristais exige equipamentos específicos, alguns deles que só servem para isso, então não tem muito sentido para o laboratório adquirir. E, para completar, a remuneração é insuficiente. A tabela MB, que é a tabela utilizada pela maioria dos convênios para pagar os exames, não tem uma remuneração suficiente frente às exigências do teste. Na prática, isso não é também tão complicado não, porque uma vez que o que a gente quer mesmo é fazer o diagnóstico de uma pioartrite, então o que a gente precisa mais é da parte bacteriológica. Fazer o exame do líquido sinovial com todas as suas características realmente fica em segundo plano. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Lembramos que o material didático estará disponível a partir de agora nos sites da disciplina. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês e vamos às dúvidas.